Gálatas capítulo 2, verso 20. Quantos acharam? Digam amém. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você pode dizer amém? O texto que nós acabamos de ler é bem claro. Paulo, exortando e ensinando a igreja, ele diz: olha, eu estou vivo, porém, a vida que eu levo, eu não levo pela carne, eu levo ela na fé. Os meus conceitos, aquilo que eu acredito, agora não é mais carnal. O que eu acredito agora é espiritual. Pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E como pode ser isso? Como pode um homem que respira dizer que está morto e dizer que um outro alguém vive nele? É um mistério que somente a igreja entende. Talvez quem ouça isso lá fora venha dizer: eles são todos doidos. Mas quando você entregou a sua vida a Cristo, quando você tomou a decisão de levantar a sua mão e dizer: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, você deu o primeiro passo para morrer. Quando você se entregou a Ele, você estava dizendo: eu estou disposto a ser crucificado com Cristo. Talvez ainda você que me ouve não deu o passo mais importante, mas talvez você que me escuta nessa noite, depois que aceitou a Jesus, foi capaz de dizer: a partir de agora eu quero matar, eu quero sepultar o velho homem. E desceu as águas batismais. E quando você desceu as águas batismais, aquela velha criatura ali foi sepultada, e levantou um novo homem, uma nova mulher, que agora ele não vive mais pela vontade ou pelos desejos carnais, mas há sobre ele a pessoa bendita do Espírito Santo, que habita, que atua, que se move, que dirige, que conduz ele, porque a partir de agora ele não anda mais sozinho. Aonde ele vai, ele está acompanhado, ele está possuído pela presença do Espírito Santo, a qual foi concedido à igreja. Esse é um mistério que somente a igreja entende, pois abrimos mão da nossa vontade para ser crucificado com Cristo, para todos os dias levantarmos e dizermos: Deus, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. O próprio Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, não a nossa. Talvez nessa noite você chegou aqui frustrado, porque alguma coisa não aconteceu do jeito que você queria, mas acredite, a partir do momento que você entender que a vontade de Deus permanece, você entrará nela e jamais ficará frustrado novamente. A vontade do homem se frustra, a vontade do homem pode ser que não aconteça, mas a vontade de Deus não. Por isso que quem vive o propósito de Deus jamais pode perecer ou bater a cara. Ele pode passar por momentos difíceis, porque tudo que te leva em direção à promessa te leva a um processo delicado e difícil. Foi pregado aqui: para nascer tem dor de parto, para nascer tem dores, porém tudo que Deus determinou para nascer na tua vida, levante a tua mão, vai nascer para a glória de Jesus Cristo. Eu vou repetir para você levantar esse glória. Tudo que Deus projetou na tua vida vai nascer e vai acontecer, porque Ele é fiel. Agora eu preciso entender que as minhas vontades não são prioridades. Eu preciso entender que a minha vida agora
ela não segue mais um curso natural. Como assim, pastor? As pessoas que não tiveram um encontro real com Cristo seguem a sua vida naturalmente. Levanta pela manhã, vai trabalhar, à noite volta para casa, descansa, assiste um filme, vai aonde quer, faz o que quer, bate no peito e diz: eu sou dono da minha vida, porque o dinheiro que eu ganho, sou eu que trabalho. Mas eu e você não. Eu e você temos um curso diferente. Eu e você não somos conduzidos pela terra. Eu e você somos conduzidos pelo céu. Eu e você, quando levantamos, dizemos: Senhor, não deixe eu ir aonde o Senhor não quer. Não deixe eu encontrar quem o Senhor não quer. Não deixe eu falar o que o Senhor não quer. O cristão não vive o natural. O cristão vive o sobrenatural. Por isso que você não pode comparar a sua vida com ninguém. Por isso que você não pode dizer que a tua vida está sendo difícil, porque a vida de todo mundo é fácil. É porque a tua vida tem um percurso que foi traçado no céu. É porque a tua vida tem algo que veio do céu e não da terra. E quando você entende isso, você entende que agora você não vive para si, mas vive para que Deus cumpra o querer e a vontade dele na tua história. Dá para entender isso? Quando você é capaz de dizer: Deus, me ajuda a mergulhar na tua vontade, me ajuda a mergulhar naquilo que o Senhor tem para mim. Você é capaz de entender que jamais ninguém poderá parar aquilo que Deus tem na sua vida. Eu vi um cartaz esses dias de um gatinho, e esse gatinho ia para a oração. Era um gatinho indefeso, mas quando ele voltava um leão. Sabe por quê? Porque o homem, por mais que ele se sinta pequeno, o homem, por mais que ele se sinta frágil, quando ele se esconde debaixo das asas de Deus, quando ele sente Deus com ele, quando ele sente que Deus ouviu a sua oração, a história muda, meu irmão. A coisa é diferente. Você sai do quarto dizendo que não deu errado, o que deu errado, o que não deu certo, agora Deus vai trabalhar e vai dar certo, porque Ele é fiel. Você é capaz de ver aquilo que não existe na terra através da oração. Você é capaz de gerar na sua vida sentimentos necessários para que o Espírito Santo te leve aonde Ele quer. O diabo trabalha com sentimento de culpa, de tristeza, de rancor e de amargura. Deus trabalha com encorajamento. Deus trabalha com valente. Por isso que todas as vezes que Deus desce na terra, Deus fala: fica de pé, levanta-te. É porque Deus não trabalha com quem se prostra. Deus trabalha com quem tem coragem de se levantar e dizer: eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Será que nessa noite tu pode dar um glória para Jesus? Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, meu irmão, isso é muito forte. Alguém já viu alguém poder contra Deus? Hoje Deus ministrou muito ao meu coração essa palavra. Tem hora que a gente se sente fragilizado, mas quando a gente entende que agora não é mais você, mas é Deus. Você já viu alguém ganhar alguma batalha contra Deus? Ei, descansa o teu coração. Se você estiver vivendo o querer de Deus, nada e ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Ei, coisa difícil é quando você quer algo. Quem já foi criança aqui vai entender. Quem lembra daqueles pirulotinho antigamente, que era num saquinho, parecia que suco, que era lotado de açúcar? Alguém lembra disso? Que você colocava
enchia de açúcar e chupava, ficava com a língua colorida. Quando você era criança, você ia na padaria e dizia para a mãe e para o pai, eu quero. E ele dizia, isso aí não é bom para a saúde não. Mas você batia o pé e dizia, eu quero. Algumas vezes a mãe ou o pai, para agradar, vai lá e dá para a criança, não é assim? Mas chega uma hora que a mãe ou o pai olha e diz, não, isso não é bom para você. Tem hora que quando a gente não entende o agir de Deus, a gente começa a fazer manha como criança. A gente começa a ser como uma criança e começa a se espernear, dizendo, eu quero, Senhor. Senhor, não importa, Tu és o meu Deus, eu quero. E Deus olha para mim, olha para você e diz, se tu soubesse o que eu tenho para você. Se tu entendesse que aquilo que eu tenho para você é maior. Mas para você entrar nesse propósito, é necessário você abrir mão do teu desejo. É necessário você abrir mão das suas paixões e começar a se apaixonar por mim. Hoje eu orando, Deus me impulsionava e ministrava dizendo, filho, ore para que a igreja volte ao primeiro amor. Ore para que a igreja volte a ser apaixonada por mim. Porque aquele que é apaixonado, aquele que ama, não mede esforços. Quem lembra quando começou a namorar? Não tinha distância. Você ia onde fosse preciso. E Deus está dizendo, quem me ama não vê distância, quem me ama não vê esforços, quem me ama está comigo e eu estou com Ele. Mas é necessário abrir mão. Há algo que nós temos que é muito precioso. Há algo que nós temos que vale mais do que ouro e do que prata. O que, pastor? O tempo. O nosso tempo é algo tão importante que se você soubesse usá-lo, você nem imagina onde você estaria. A minha oração tem sido, Deus me dá sabedoria para fazer uso do meu tempo, e dá sabedoria para a igreja, para fazer uso do tempo dela. Você pode correr para um lado e para o outro, você pode buscar estudos, trabalhos, isso não é errado. Porém, nada vale mais do que o teu particular e o teu secreto com Deus. Se tem algo que Deus ama, é aquele que deseja a sua presença e a busca incessantemente. Se tem algo que Deus ama, é aqueles que são apaixonados por Ele, que não estão buscando apenas os presentes ou os prazeres da terra, mas que tem capacidade de dobrar o joelho e dizer, eu não vim aqui hoje para pedir nada, eu vim aqui hoje porque eu tenho necessidade de falar contigo, porque eu tenho necessidade de te sentir, porque eu quero te ver mais, eu quero te ouvir mais, eu quero te abraçar. Meu irmão, quando eu leio na Bíblia que Moisés saía do arraial, entrava numa tenda e a nuvem descia e fechava a porta, eu fico doido com isso, porque eu digo, se Deus era capaz de descer na época da lei, imagina agora na graça, a qual o Espírito Santo foi dado à igreja. Se eu e você tivéssemos condições de imaginar e de ver o que Deus é capaz de fazer no nosso secreto e no nosso particular, nós teríamos muito mais tempo para Ele. Quem aqui já imaginou Deus entrando no teu quarto? Pastor, Deus está lá todos os dias. Mas eu lhe pergunto, será que você quer viver sempre assim? Até quando vamos querer continuar vivendo uma vida de mesmice? O ano está terminando, janeiro, e se você não mudar as suas atitudes, acredite no que eu vou lhe dizer, dezembro vai chegar e vai ser a mesma coisa de 2022. Mas se você for capaz de crucificar os teus desejos, as tuas paixões, e dizer, Deus, eu quero mais, Deus, eu quero mais, Deus, eu quero mais, Deus virá sobre a tua história. Eu estou decidido a querer mais de Deus. Mas é necessário tempo.
Hoje nós temos uma coisinha na nossa mão que, se você não perceber, ela te tira muito tempo. Tem um aplicativo que você baixa que te mostra quanto tempo você usa o celular no dia. Se você fizer isso, você vai se assustar. E aí você diz: eu não consigo orar porque eu não tenho tempo. Eu não consigo jejuar porque eu não tenho tempo. Mas a Bíblia vai dizer: desperta tu que dormes. É tempo de nós nos despertarmos. Romanos, capítulo 6, verso 6. Aleluia. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Olha que lindo e que tremendo, é um mistério forte aqui. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele. Tudo que você fazia antes de conhecer a Jesus caiu por terra. Você não faz mais. Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é ao contrário do mundo. Você é do céu. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao. A tua vida agora é diferente. Lembra quando você não era crente? Se você ia numa festa e não bebia, não tinha graça, não era assim? Se você sentasse para conversar e não tomasse uma cervejinha, uma pinguinha, parece que não tinha graça, não é? Mas hoje o crente é tudo doido. Ele chega numa festa, ele toma Coca-Cola, pega um violão, começa a cantar hino, dá testemunho, porque crente não para de falar. E quando vê, não é nem meia-noite, está amanhecendo, porque hoje você não depende de nada. Hoje a alegria do Senhor te faz saltar diante da tristeza. Hoje você é diferente. Quem olha para você diz: o que é que você tem que parece que você não tem problema? Talvez alguém olha para você e diz: você não tem problema, você está cheio de problema. Mas alguém olha para você e diz: você não tem problema. Não, não é que eu não tenho problema, é que eu tenho uma fé verdadeira que os meus problemas Deus há de resolver. Aquele velho homem foi crucificado. Eu vou lhe fazer uma pergunta e quero que você responda para si. Antes de você conhecer a Jesus, qual era a tua maior dificuldade? Responda para você: quem aqui era briguento? Quem aqui era teimoso, drogado, cachaceiro? Prostituto e prostituta. Pastor, eu não fazia programa, mas aquele que se prostitui com vários homens é prostituta e prostituto. Lembrou? Hoje você não é nada disso, porque tudo que você fazia não tem mais nada que Deus leve em conta, porque todos os teus pecados foram jogados no mar do esquecimento. Agora Deus olha para você e diz: eis aí um novo homem, eis aí uma nova mulher, eis aí um morador do céu, eis aí alguém que não tem mais o coração da terra, mas palpita sobre ele e sobre ela o meu espírito, que faz ele agir e viver conforme a minha vontade. Se você não perdoava, agora você perdoa. Se você xingava, agora você não xinga mais. Se você falava palavras torpes, palavrão, agora não fala mais. Se você tinha prazer em coisas obscenas, agora o teu prazer é naquilo que é santo. Porque houve uma mudança,
Houve uma transformação, e essa transformação trouxe regeneração. Quem olha para você diz: eu nem acredito que você era aquela pessoa. Será que é ele mesmo? Será que é ela mesma? É porque eles não sabem que você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Aqui a coisa vai estreitar um pouquinho mais, tá, gente? Talvez o glória vai diminuir um pouco. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por... O que te domina? O que prevalece em nós? A vontade de Deus ou a nossa? Já se deparou com uma situação onde você diz: será que eu faço? Será que eu não faço? Quem já viveu isso? Que teve dúvida do que fazer? Na dúvida não faça. Ore. Porque tudo que você entrega na mão de Deus traz o resultado exato que Deus quer. Olha, tudo me é lícito. Eu posso fazer qualquer coisa. Há uma liberdade em mim. Quem é que é livre? Você é livre. Paulo, na carta aos Gálatas que nós lemos lá no capítulo 2, Paulo está discutindo literalmente com Pedro. Porque Pedro queria que os gentios viessem ser circuncidados. Pedro queria que aqueles que não eram judeus, quando aceitassem a Cristo, viessem ser circuncidados. Porém, Paulo olha para ele e diz: se você vive o evangelho da lei, nós vivemos o evangelho da graça, onde Cristo nos libertou e nos deu acesso direto ao Pai, independente da circuncisão. Só que isso é algo tão delicado, que Paulo vai dizer aos coríntios, dizendo: vocês têm uma liberdade que Deus os deu, porém, saiba usar ela. Tenha cuidado nas vossas escolhas. Quem é que acha que você só deve satisfação para Deus? Levanta a mão. Abaixe. Hoje a palavra vai confrontar. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Olha do outro lado. Você tem responsabilidade com a vida dele também. E se você fizer algo que escandaliza ele, você vai dar conta com Deus. Então a tua satisfação não é só para Deus. Você vive para Deus, porém dá testemunho para os homens. Vou repetir: você vive para Deus, porém a tua vida com Deus gera testemunhos para homens. Quem aqui separa quem anda com você? Vou fazer a pergunta de outra maneira. Nós somos irmãos em Cristo, amém? Porém é todo mundo que frequenta a tua casa? É todo mundo que tem intimidade com você? É todo mundo que já entrou no teu quarto, apesar que lá não tem que entrar ninguém, só tua esposa. Porque a intimidade é algo que você escolhe. O convívio é a unidade, é a igreja, é o corpo. E o corpo, se o pé sair do corpo e dizer eu não quero mais, o pé sem o corpo é o quê? A mão sem o corpo é o quê? Nada.
é um membro amputado. Mas quando o corpo está unido, a igreja anda avante pelo poder de Deus, porque há uma liberdade que Deus nos deu, mas não é tudo que podemos fazer. Primeiro, pela lei de Deus. Segundo, pela fragilidade dos nossos irmãos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você tem uma estrutura, eu tenho outra. Então eu respeito a tua estrutura e você respeita a minha. Dá para dar um glória? Eu vou perguntar: dá para dar um glória? Pastor, isso é antibíblico. Romanos 15, verso 1 e 2. Olha só. Mas nós que somos, devemos suportar as fraquezas dos, e olha, vai além, e não agradar a nós. Está vendo? É um mistério. A fraqueza do teu irmão tem que ser mais importante do que aquilo que lhe agrada. Está vendo por que você escolhe quem vive com você? Porque crente que ora anda com quem ora mais. Você tem que andar sempre com gente que é mais crente do que você, porque aí nunca vai trazer dano. Mas nós que somos, levanta a mão. Você é forte, meu irmão. Você tem o Espírito Santo. Já passou tanta coisa. Devemos o dever de suportar aqueles que são fracos. Você pode dizer glória a Deus? Eu vou correr para dar tempo. Aí eu vou lá na primeira carta aos Coríntios. Não precisa abrir por causa do tempo, porque ainda eu tenho muito texto. Aí eu vou lá em 1 Coríntios capítulo 8, do verso 9 adiante. Paulo vai falar de algo importantíssimo. Paulo vai falar do templo, aonde havia carnes sacrificadas, aonde alguns irmãos tinham o hábito de sentar lá, aonde alguns irmãos sentavam no meio daquele templo, porque era comum. Mas havia algumas pessoas que passavam e escandalizavam. E aí Paulo olha e diz assim: se o teu irmão que te vê se escandaliza, então você peca, então não sente lá. Aí Paulo vai dizer sobre aquele que come carne: se escandaliza o irmão que come legume, que ele não coma. E aquele que come legume, se for para escandalizar o irmão que come carne. E aí eu lhe pergunto: você vive só para Deus? Vou perguntar de novo: você vive só para Deus? Você deve satisfação só para Deus? Você vai dar conta, eu vou dar conta de cada um daqueles que estão do nosso lado. Ei, por isso que tem coisa que a gente não fala, que a gente não faz, que a gente não olha. Tem gente que pode brincar e pode ter estrutura com a tua brincadeira, tem gente que não tem. Por isso que em todos os momentos você precisa pedir: Deus, me dá discernimento e sabedoria, para que não viva eu, mas que o Senhor viva em mim, para que o Senhor me dirija e me oriente, porque ai daqueles que escandalizaram a um dos pequeninos do Senhor. Eu vou usar o Everaldo de exemplo, posso? Ele sabe. Quem olha minhas redes sociais aqui? Quem já viu minhas redes sociais? Mas eu sou pastor. A minha rede social serve para cartazes e para live do culto. Só. Porque eu sou pastor. E eu prego isso. Fica de pé, Veraldo. O que eu falo direto para você? Pode falar. Para não postar nada, não é isso? Eu falo para ele, para o Emerson, o Pedinho.
Porque quando você se expõe, você tem que estar disposto a estar pronto às pedradas. Facebook é bom, mas tem limite. Instagram é bom. Já viu aquela pessoa que vai no banheiro, posta? Saiu 2 bolinhas. Esses dias o Arthur brincou. Falou, pai, falou para a mãe dele, saiu uma uvinha e uma banana. Entendeu? Não precisa. Aquilo que ninguém vê, ninguém estraga. Não é todo mundo que tem, pode sentar meu filho, não é todo mundo que tem estrutura para saber da tua vida. Esses dias eu estava com a missionária Alessandra Vanucci aqui, quem lembra dela? Ela disse para mim, pastor, se eu passar uma base no dedo, Deus cobra de mim. Estava falando com a minha esposa. Ela falou, eu nunca passei uma maquiagem na minha vida. Ela é mulher de Deus ou não é? Profeta. Cada um, Deus tem um tratamento, cada um sabe a liberdade que Deus lhe deu. Porém, não esqueça a responsabilidade do corpo. Não esqueça que nós daremos conta diante de Deus também, não só pelas nossas atitudes, mas por aquilo que as pessoas entendem com as nossas atitudes. Agora, faz assim com o dedo. Faz assim. Agora aponta para mim. Aponta assim para mim. Quantos dedos está para mim? E para você? Coríntios 11:23. Examine-se, pois, o homem a si. Aí a Bíblia vai dizer, Mateus, abre lá para mim, 15:11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que... Se eu estiver fora da Bíblia, você pode levantar e dizer para mim, pastor, o senhor é herege. Porque enquanto Deus me der vida, esse altar vai viver pela palavra. Mas o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é, o que contamina o... Mateus 7:1-4. Não julgueis para que não sejais, porque com o juízo com que julgardes sereis, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a... Tudo que você faz reflete em você. Tudo que você age reflete na tua vida. Eu já cometi excessos. Eu já cometi erros que eu sou capaz de admiti-los. Hoje, quando eu orava e preparava esse sermão, Deus me trouxe algo à mente, ao coração. Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem lembra? Pelo amor de Deus, gente. Quem foi? Saul. A Bíblia diz que do ombro para cima ele era perfeito. Só que Deus dá uma ordem: vai, destrua os amalequitas e tudo que há lá. Quem lembra disso? Quando ele volta, Samuel está esperando. Quando Samuel está esperando ele, Samuel olha para ele e diz assim: fizeste como Deus ordenaste? Ele diz: fiz tudo. Aí Samuel vai dizer: mas que barulho é esse aí de boi? Que barulho é esse aí de ovelha? Ele vai dizer: eu temi aos homens e trouxe para sacrificar a Deus. Foi um erro, sim ou não? E olha o que Deus faz: eu te rejeitei. Deus rejeita ele imediatamente. Aí vamos para Davi. Ele desobedeceu, sim ou não? Davi me pega o melhor amigo, se apaixona pela esposa dele, chama o camarada,
depois que deitou com a mulher dele, depois que adulterou com ela engravidou, ele chama Urias e diz: vem cá, bebe comigo, e depois que você beber, vai para a tua casa e deita com a tua esposa. Ele está enganando, o camarada não vai, ele vê que não tem jeito, ele chama o comandante do exército, ou melhor, ele chama o próprio Urias. Olha só que terrível, faz uma carta dizendo: pega Urias, põe ele na frente da batalha, e no calor da batalha, recua com o exército para que ele morra. O camarada entrega a carta para ele e diz: entrega para o comandante. Ele entrega para o comandante e vai e morre. Ele comete um homicídio, sim ou não? Então ele adulterou, matou, mentiu e enganou. Fez mais do que Saul ou não fez? Só que quando Samuel chega para Saul, Saul diz: eu tenho uma desculpa para isso. Quando o profeta Natã chega diante de Davi e conta toda aquela historinha, e Davi diz: quem é esse homem, que esse homem é digno de morte? Natã olha e diz: és tu, Davi. Davi diz: eu tenho uma desculpa. A Bíblia vai dizer que ele rasga a veste e diz: misericórdia, Senhor. Você não entendeu? Deus não está preocupado com os teus erros, Deus está preocupado como o teu coração age com eles, e como você está disposto a mudá-los. Arrependimento gera misericórdia, gera perdão. A Bíblia vai dizer que Davi rasga as vestes e corre para onde? Alguém lembra? Sem ser aqui no altar, quem lembra para onde ele correu? Para a arca, irmão. Só que aí eu vou lhe perguntar: lembra trazendo a arca? Lembra no carro de boi, a arca balança? Um homem vai lá e tenta pôr a mão para a arca não cair. O que acontece? A Bíblia vai dizer que Deus abre ele no meio, fere ele, mata ele. Agora Davi, em pecado, pelado, que ele estava pelado, em pecado, sai correndo que nem um doido. Sandro, fica de pé aí que você vai ser a arca. A arca não está no meio do arraial, a arca está no Santo dos Santos. Só de entrar lá morria. Para entrar lá, o sumo sacerdote tinha que passar a noite antes, lendo e escrevendo o texto bíblico, porque se ele sonhasse, se ele tivesse algum pensamento impuro, ele morreria, e ninguém podia tirar, tinha que puxar ele. Mas vem Davi em adultério, vem Davi um assassino, vem Davi pelado, corre, passa pelos guardas e se joga no altar. Alguém olha e diz: vai morrer. Deus olha do céu e diz: eu aceitei a tua oração, porque eu vi arrependimento no teu coração, e eu continuo de pé com as promessas que tenho para a tua vida. Dá para entender isso? Obrigado, Sandro. Se eu estou lá, eu ia dizer: vem buscar o corpo de Davi, alguém, porque ele está morto lá dentro. Mas sai Davi e vem profeta. Quando você é capaz de dispor das vestes que você errou e se vestir de veste de humilhação, Deus é capaz de trazer misericórdia sobre a tua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: não faça nada que escandalize o teu irmão, porque senão o Deus do teu irmão pode tratar contigo. Dá para dar um glória nessa noite? Romanos 14, 12, eu estou acabando. De maneira que cada um de nós dará conta de si
1 Coríntios, ou melhor, já li, Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Isso aqui é um texto áureo para nós. Domingo é Santa Ceia. Domingo de manhã a gente vai ceiar. E a Bíblia diz que aquele que não toma do sangue e não come do corpo, não tem parte com Deus. Mas olha só o que é preciso para ceiar: suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Você pode dar um glória nessa noite? Suportando. O que é suportar, irmão? Quem aqui faz academia? Não é pecado, não. Quem faz academia? Como chama aqueles pezinhos pequenos de braço? Halter. Halter, é isso? É halter? Já viu um halter de 2 quilos? É pequenininho, não é? Ou melhor, vamos para algo que toda mulher dona de casa conhece e todo homem conhece. Eu não vou pegar um saco de arroz, não. Vou pegar um saco de feijão. Quantos quilos tem no saco de feijão? Quanto? Pega um saco de feijão, põe ele na mão e fica assim. De começo é fácil. Mas depois de meia... Eu não sei, estou falando besteira, eu nunca tentei. Mas meia hora, será que alguém chega? Quê? O braço já... Não precisa ser muito, não. Olha lá o Bruno, fica de pé, meu filho. Fica de pé. Está vendo aquele negão lá? Olha o tamanho dele, olha o tamanho do braço. Se eu pegar agora ali na assistência um saquinho de feijão e colocar na mão dele, antes de eu terminar o culto, ele já riou. Obrigado, meu filho. Por quê? Porque é difícil suportar, não é? Tem coisa que é difícil suportar na carne. Eu vou repetir. Tem coisa que é difícil suportar na carne. Tem coisa que é difícil suportar na carne. Porém, o texto que nós lemos diz que o velho homem, a carne foi morta, e agora você não suporta mais pela carne, você suporta pelo Espírito, porque é o Espírito que te fortalece. Dá para entender isso? Oh, aleluia! O Espírito nos dá força para fazer aquilo que nós não temos força. A Bíblia diz: perdoa o teu irmão, para que o teu Senhor te perdoe. Porque aquele que não perdoar, também os vossos pecados não serão. Já parou para pensar nisso? Quem aqui pediu perdão hoje para Deus? Ixi, eu pedi um monte de vezes já no dia. É ou não é? Já pensou se a gente ficar sem o perdão de Deus um dia? 20 anos na igreja, um dia fica sem o perdão, Jesus volta. Está entendendo? Para mim terminar, Hebreus 12, 1 e 2. Essa televisão tem hora que vai, tem hora que volta. Portanto, nós também. Ô irmão, a coisa é mais séria do que a gente imagina. Servir a Deus não é mole, não. Servir a Deus não é para qualquer um, não. A gente tem gente do nosso lado e ainda tem demônio rodeando a gente.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, faz o quê? Agora eu vou lhe perguntar: quem está à nossa volta todo dia, ela é testemunha? Só se for chamada para testemunhar, senão não. Agora a Bíblia aqui está dizendo que é testemunha, que ela vai ser chamada para dar depoimento. Num inquérito só rola no processo quem testemunha, quem vai testemunhar. Num processo só rola no processo quem é testemunha, tem o nome como testemunha, sim ou não? A Bíblia está dizendo que é testemunha. Então esses que estão do nosso lado vai ser chamado para testemunhar de mim e de você. Está vendo o quê? Está ouvindo o quê? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meu irmão, o céu está logo ali. O céu está logo ali. Tem tanta coisa importante para a gente se preocupar. E o que a gente mais tem que se preocupar é com o céu. Pois a gente vai entrar lá. E para entrar lá não é fácil. Para entrar lá é só Jesus. O verso 2, aqui está o segredo. Olhando para quem? Olhando para mim? Olhando para o lado? Olhando para autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Você pode dar um glória para Jesus? Porque aquele que é o teu Senhor é Jesus Cristo. Se coloque de pé.